Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam todos bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Nós estamos hoje nos preparando agora para mais um dia de orações e estávamos aqui pensando em Jesus, quando ele estava sendo criticado porque ele estava ajudando a pessoas consideradas de má vida, pessoas doentes, que naquela época dele a doença era muito, os doentes eram muito discriminados, mas também as meretrizes e pessoas ligadas aos mais diversos ramos da sociedade, e ele atendia a todos igualmente e estava sendo criticado por isso. E em resposta, Jesus, ele conta três parábolas, uma atrás da outra. Uma foi a da ovelha perdida, na qual ele pergunta se aquela ovelha perdida ia ficar perdida ou se aquele que já tinha, o pastor que já tinha 99 ovelhas, iria buscá-la. E eles afirmam que sim, e nós sabemos que o bom pastor vai buscar aquela ovelha perdida. Depois tem a parábola do dracma perdido, que da mesma forma uma senhora perde o dracma e fica procurando aquele dracma. Ela tinha muitos dracmas, mas ela procura aquele dracma, uma moeda de valor, até encontrá-la. E aí, finalmente, a parábola do filho pródigo, que é o filho que se perde, se desvia do caminho, e quando ele retorna, ele é recebido com um grande abraço, com festa. E assim nós vamos entendendo, meus irmãos, que Jesus vem para os doentes. São os doentes é que precisam de médico. Então, se estamos nós, qualquer um de nós, passando por dificuldades, sejam elas de doença, sejam por estarmos faceando os desafios na nossa vida, no nosso trabalho, lembramos de que a espiritualidade amiga, os benfeitores, os que operam em nome de Jesus, estarão atentos para nos ajudar, porque eles vêm para os necessitados. Só para completar aqui, certa feita, uma pessoa chamou o Divaldo, o médium Divaldo Pereira Franco, porque estava com a vassoura, varrendo, preocupada, e chamou em desespero. E o Divaldo disse para ela: olha, essa pessoa que você está pedindo ajuda está aí segurando a vassoura para você. Então é preciso acreditar que nos momentos de dificuldade a gente sempre receberá ajuda, mas é preciso também que acreditemos. Então vamos ficar com essas reflexões aqui e vamos aí seguir adiante com as nossas irmãs antes de começarmos o vídeo da noite. Sejam todos bem-vindos à Corrente de Orações. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. E como o nosso irmão Márcio falou, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Doentes do espírito, doentes do corpo, doentes da moral. Mas nós, graças a ele, temos muitas oportunidades de, nesses interins, procurar a reforma, procurar a melhora, e sabemos que na doença, nos problemas difíceis, é que nós nos fortalecemos, e muitas vezes é nesses momentos que ficamos para sempre com Jesus. Fiquem com Deus. Boa noite. Não sei se a Jane congelou. Está nos ouvindo, Jane? Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos. Boa noite a todos. Bom, nós estamos felizes com tantos boas noites. Vamos agradecer a Jane por tentar participar. Da Verinha. Nós temos sempre que confiar muito em Deus. Boa noite, gente. Pode botar o vídeo, tá? Só para explicar para os nossos irmãos, ela está tendo um probleminha ali de internet, talvez pela distância do Wi-Fi, por isso que me passaram aqui. Ela sempre faz a abertura, ela, a Verinha, mas eu vim para cá exatamente para a gente tentar minimizar isso, e eu que estarei colocando os vídeos. Mas eu tenho certeza que em cada boa noite da Jane foi um abraço energético no coração de todos, porque ela participa com muito carinho, do fundo do coração dela, e o coração dela está sempre presente nas orações. Sejam todos bem-vindos, não é verdade? E vamos então agora aos nossos vídeos, que vai para aquecer os nossos corações. Saúde é dádiva preciosa, através da qual posso me movimentar com mais proveito dentro das tarefas que me cabem no mundo. A saúde é dom que ativa o entusiasmo e a alegria de viver. Sem ela, nada é prazeroso ou adequado, e a sua ausência faz a vida esvair-se lentamente, ou areia em mãos frouxas e insensíveis. Tenho consciência, Senhor, de que muitas vezes fui o responsável pelos sofrimentos físicos a que me vi submetido, notando a doença instalar-se em mim com a irreverência dos convidados insensatos, por minha própria invigilância no terreno da prudência e da higiene. Outras vezes foi a providência divina, bem sei, que lançou mão do recurso da enfermidade como prova ou resgate ao meu espírito necessitado, para que eu me percebesse da importância da saúde para toda e qualquer realização terrena. Por isso, Pai, ajuda-me a tomar consciência de que preciso velar sobre o meu corpo como quem vela sobre vaso de preciosa e delicada origem. Auxilia-me a compreender, sempre que eu me sentir inclinado a abusos de qualquer sorte, de que necessito dele para prosseguir minha jornada com bom ânimo e disposição, e que, se arruinado por minha própria invigilância, me serão cada vez mais difíceis as encarnações futuras e, consequentemente, o meu regresso e a minha felicidade real. Assim seja, André Luiz. Irmãos em Cristo, envolvidos nas melhores vibrações e intenções de amor, paz, harmonia e saúde, inspirado por nossa espiritualidade amiga, convidamos a todos para unirmos nossos corações em prece, elevando nosso pensamento a Deus. Oremos. Prece
pelos que estão nos hospitais. Senhor da vida, entre os talentos que concedeste aos homens, encontramos a nobre ciência da medicina a auxiliar-nos com os cuidados de nossa saúde. O nascer, o cuidar, o tratar, o remediar estão, em sua maioria das vezes, destinados aos cuidados hospitalares. Sendo assim, rogamos, Senhor, que tuas bênçãos dadivosas invadam os hospitais em todo o seu contexto. Como bem sabemos, é na dor e no sofrimento que nos igualamos. Quantos de nós, Senhor, descobrimos a tua fiel presença quando ali no corredor de um hospital aprendemos a dizer: Senhor, escutai a nossa prece, ampara nosso ente querido. Não é por nada que costuma-se dizer que as paredes de um hospital já ouviu mais sinceras preces que muitos templos religiosos. Escutai, Senhor, as nossas preces, abençoando cada trabalhador e sua respectiva tarefa nos hospitais. Estimula nestes irmãos, Senhor, a compaixão, a paciência, a benevolência, o carinho, o respeito, a humildade, a persistência, a fé e a esperança. Naqueles irmãos que ali se encontram, dependentes destes serviços, rogamos, Senhor, tenham resignação, confiança, fé e gratidão pelos serviços ali prestados. Que a tua divina luz possa fazer morada através dos bons espíritos, amparando e auxiliando a todos que ali se encontram, descobrindo o grande e importante valor da vida e da solidariedade, que nos aproxima como irmãos e nos iguala como filhos de um mesmo Pai, soberanamente justo e bom. Assim seja. Queridos e amados irmãos em Cristo, os Espíritos de Escol nos convocam para a reforma íntima, incentivando-nos aos bons pensamentos e sentimentos, às palavras e atitudes edificantes, enfatizando que todo o bem que fazemos retorna a nós mesmos. Não se trata das recompensas do mundo, como os louros da gratidão alheia ou a fortuna material, mas de uma alegria e um bem-estar íntimos, conscienciais, que não são adquiridos por moeda, nem fomentados pela vaidade. A paz da consciência tranquila, a felicidade do perdão verdadeiro, o equilíbrio no julgamento das fraquezas alheias, a compreensão e o bálsamo da prece são verdadeiros medicamentos que curam as enfermidades da mente. Com efeito, os sentimentos destrutivos, como raiva, ódio, ciúme, inveja, desejo de vingança e outros, causam preocupação e ansiedade, que por sua vez acabam produzindo doenças no corpo físico. Por outro lado, a busca por elevação
elevação espiritual, o cultivo do amor, da ternura e da pacificação íntima, o hábito da prece sentida e sincera repercutem no organismo, produzindo um excelente estado de saúde mental e, por consequência, favorecendo também a saúde do corpo. Assim, meus irmãos, façamos meditações e leituras edificantes, ouçamos boas músicas, vejamos filmes inspiradores, vigiemos nossas conversações para que não resultem em críticas destrutivas. Alimentemos a alma de boas coisas, favorecendo dessa forma a saúde da mente e do corpo. Oremos. Oração pela saúde mental. Divino Mestre Jesus, nós que conhecemos Teu Evangelho, que sabemos da importância de nos amarmos uns aos outros, de perdoarmos as ofensas sofridas, por sermos também necessitados de perdão, que compreendemos a gravidade do ato de criticar maldosamente nossos irmãos, que entendemos a necessidade de exercitar a paciência e a indulgência para com nossos familiares mais próximos. Quantas vezes reincidimos nos mesmos erros? Quanto reclamamos, criticamos, nos encolerizamos, nos indignamos? E quanto adoecemos, Senhor, por permitir que o joio de nossas imperfeições se imiscua no trigo de Teus sagrados ensinamentos, amoldando-os às nossas conveniências mundanas e justificando nossos equívocos sob pretexto de duvidosas interpretações. Meigo Rabi, as lições e exemplos de amor, solidariedade e abnegação que nos deixaste não nos deixam dúvidas sobre o caminho a seguir em todas as circunstâncias. Cegos que somos, perdemos tantas oportunidades de semear o bem. Excelso amigo, envolve-nos em eflúvios balsamizantes de paz e equilíbrio, de harmonia e paciência, de fé e esperança, a fim de que nossas mentes se alinhem aos Teus elevados desígnios. Que no familiar desajustado, no colega de trabalho desequilibrado, no vizinho desvairado, no transeunte destemperado, não vejamos senão pobres enfermos da alma, necessitados de luz, assim como nós. Mestre dos mestres, revigora nossas melhores energias, auxilia-nos a nos tornarmos mais afáveis e dóceis, mais humanos e sensíveis, trabalhando de corpo e alma pelo bem de todos. Afasta de nós as predisposições sombrias que nos induzem ao desespero e as mais diversas patologias da mente, as quais frequentemente provocam suicídios, homicídios, agressões físicas e verbais, transtornos diversos e também o comprometimento da saúde física. Que tenhamos força moral para manter nossas mentes saudáveis e em uníssono com Tuas elevadas irradiações, Senhor. Divino Médico das almas, atendei a esta humilde rogativa e nos abençoa com Teu imenso amor e bondade. Graças rendemos a Ti, amado Cristo, que apiedado de nossas misérias e dores, carrega-nos nos braços, como narra o poema que fala das pegadas na areia. Sê conosco agora e sempre. Graças a Deus.
Assim seja. Prece dos operários da paz. Deus sempre, por mais terrível que se te apresente a situação, segue adiante, sem desfalecimento. O desânimo é inimigo sutil da quem inutiliza os mais belos empreendimentos da vida. Se os amigos te abandonaram ante os insucessos econômicos ou afetivos que te chegaram, se os parentes e afetos resolveram afastar-se por motivos que desconheces, se tudo te empurra ao limite estreito da solidão, recompõe-te intimamente e espera. É provável que te sintas a sós e que aparentemente estejas sem companhia. Isto, porém, não é uma realidade espiritual, mas o reflexo do momentâneo estado de alma que te assalta. Nunca estás sozinho, fazendo parte integrante da criação. Ela está em ti. Quando nela te encontras, no lugar onde estejas, Deus está contigo. No lar, no trabalho, no espairecimento, no repouso, na doença, na saúde. Nele, laurindo consolo e forças para prosseguires nos místeres a que te vinculas. Somente te sentirás a sós se deixares de preservar o vínculo consciente com o seu amor. Mesmo assim, ele permanecerá contigo. Estás unido a toda a humanidade. Vão-se umas pessoas, outras chegam. Não te amargures com as que partem. Não te entusiasmes com os que chegam. As criaturas passam como veículos vivos. Têm um destino e não as podeis deter. Compreendendo esse positivo, faze-te amigo e irmão de quem encontres no caminho, não o retendo ao teu lado, nem te fixando no deles. Ajuda-o e segue. Só Deus, porém, é sempre o constante companheiro, por isso nunca te permitas sentir solidão. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vamos só ajeitar aqui. Graças a Deus, que vibrações positivas, energias de luz adentrando todos os lares, irradiando para todos os lugares necessitados. A música diz assim: quem cuida de você não dorme. Nada para poder marcar bem o trabalho desses
incansáveis operários do Cristo, que atuam principalmente nos momentos de dificuldade, e tudo passa, tudo é administrado, aliviado as dores, né? Às vezes a gente toma um remédio para gripe, um limão, por exemplo. Eu lembro uma vez eu tomei um limão para gripe bem forte e falei, mas eu continuo gripado. Aí uma senhora experiente falou assim, imagina se você não tivesse tomado limão, seria muito pior, né? Então a ajuda vem, a gente tem que saber observar essa luz que fortalece os corações nossos nos momentos em que precisamos. Nós gostaríamos aqui, antes de passar para nossas irmãs, para dar uma boa noite a todos. A gente gostaria de agradecer os nossos queridos irmãos aqui do chat, os que participaram conosco hoje. Tem umas pessoas aqui, Fortunata Alves Pereira, Terezinha Madrid, a Francisca Maria, que sempre está aí. Desculpa, Francisca, se não menciono o seu nome todos os dias, mas a gente sempre vê que você, quase sempre, né? Está aí sempre que pode. Maria Margarida, seja bem-vinda. Maria Carmina, Laura Mafra, Marili Optis, nossa querida Marili, a Jaqueline e tantos outros. Me desculpem se eu esqueci algum nome, porque depois dos 60, a gente tem essa desculpa, né? Esqueci. Mas sejam, né? Ficamos muito felizes com a presença de todos. E não conseguiríamos fazer uma vibração tão forte se não fosse a irradiação que vem, às vezes, daquele cantinho lá de uma casa, em algum local aí, vem essa energia. E aqui os benfeitores usam toda essa energia e distribuem para os necessitados. Uma boa noite a todos. Nós estamos muito agradecidos por estarmos aqui, pela presença de todos. Vamos agradecer ainda mais, todos os dias, todas essas bênçãos recebidas, que recebemos tantos livramentos que nem sabemos, não ficamos sabendo. Por quê? Porque Deus, os bons espíritos, estão ali conosco, nos ajudando, nos amparando. E vamos dormir hoje ouvindo, né, o que diz a música. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. E vai passar. Fiquem com Deus. Boa noite. Uma boa noite a todos. Como sabemos, a Jane está com um pouquinho de dificuldade na conexão, mas sim, nós vamos enviar aquela vibração e sabemos que ela também está enviando aquela vibração para todos nós. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Fiquem com Deus.